Tchau. Vamos continuar a leitura de 1 Coríntios, agora 1 Coríntios 3. Eu estou aqui num pique no terceiro vídeo. Vamos lá. Mais meia hora. Vamos lá. 1 Coríntios 3, verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Agora ele vai chicotear, hein? Então, ele estava explicando primeiro as coisas espirituais para as pessoas que são espirituais. Agora ele vai falar para as carnais. Para aqueles que são novos na fé, gente que ainda não aprendeu, mas que vai crescer na fé. Então, aqui ele está começando a falar para aqueles que estão na igreja e que ainda estão com muitos problemas na vida, que não têm boas atitudes cristãs. Então, olha só, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais no passado, né? Mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, quando ele está escrevendo aqui, é que no passado ele tratou assim como um pai assim mais duro, né? Tratando os coríntios como criancinhas, né? O beabá, né? De fato, vocês ainda não estavam em condições, olha lá, né? Verso 3, porque ainda são carnais. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então, primeiro ele estava explicando sobre as coisas de Deus, as coisas espirituais. Aí agora ele estava explicando, e agora ele está mostrando, indicando que os coríntios, a carta para onde ele está escrevendo a carta, eles eram, quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho para eles, e ele falou, vocês ainda são carnais. O verso 2, no final do verso 2, vocês ainda não estão em condições. Verso 3, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Né? Olha só. Então, olha só, ele ficou sabendo e ele está escrevendo uma carta, né? Que negócio é esse? Vocês estão tendo inveja e divisão, né? Fica provocando inveja um no outro, como se estivesse conversando sobre as coisas da Bíblia, mas com aquela coisa, eu sei disso, Deus faz isso, você não está sabendo, então fica provocando inveja, divisão. Eu sou do grupo tal, você é do grupo tal, né? Então isso não é legal, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo que isso é atitude carnal, está agindo como um mundano, como as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo. Verso 4. Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou do Apolo, não estão sendo mundanos? Não está criando divisão? Que isso é obra da carne, né? Que é inveja, divisão, lembra que eu estava explicando? Verso 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério do Senhor atribuiu a cada um. Então, não é para ter esse negócio de divisão, porque o nosso objetivo é Jesus Cristo, né? Então não pode dizer, sou de Paulo, sou do Apolo, eu sou da Igreja Batista, sou da Presbiteriana, sou da Assembleia, sou da Deus e Amor, sou não sei do que, entendeu? Não pode ter isso não. Eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Não é por aí, isso é divisão. O meu objetivo, Deus me incomodou, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, o objetivo era, às vezes quando eu falo com alguém, eu explico esse tipo de coisa. Que na minha família metade veio assim dos mais tradicionais, outra metade assim mais pentecostais. Então eu conheço os dois lados. Para mim isso não pode acontecer, porque os dois lados têm erros. A teologia
de um ou de outro, tem os acertos e os erros. Por quê? Na verdade, um não quer aceitar o que o outro acredita. Na verdade, os dois juntos, quando os dois estão juntos, um completa o outro. Tem uma verdade só. Então, quando você não crê numa coisa que o outro está crendo, que é bíblico, você está cometendo um erro. Então, a igreja que estiver fazendo isso é uma igreja carnal. Está tendo um ensino carnal que está criando divisão. Então, não pode. Uma igreja sadia tem que ser uma igreja bíblica. Como diz um pastor que eu assisto, né? Tem que ser biblicista. Né? Então, olha só. Então, não pode ficar falando, eu sou dele, eu sou daquele outro. Não. Quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, um é evangelista, um prepara a terra, um começa a preparar a terra, como eu aqui estou preparando a terra para vocês, falando para você. Aí um outro vai lá, vai pregar o evangelho, o outro vai ajudar você a crescer na fé, o outro vai orar para você, por você, né? Então, olha lá, ele estava explicando aqui, Deus, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, um é pregador do evangelho, o outro é pastor, né? Ó, eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Então, o apóstolo Paulo que plantou, ele era o evangelista. O Apolo regou, ele era o pastor que estava evangelizando e ensinando a Bíblia. Olha, que, por exemplo, estou regando, né? Mas é Deus quem faz crescer. Então, se o que eu estou ensinando Bíblia para você, se está servindo para você, Deus é que vai fazer você crescer, tá bom? Então você tem que orar e pedir para Deus, Deus me ajude a crescer na vida espiritual, tudo bem? Estou te ensinando a orar. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. O que eu estou fazendo aqui, eu não sou coisa alguma, não. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Tá? É Deus quem faz as coisas. Tá? Nós somos apenas servos inúteis que só estão fazendo aquilo que Deus manda. Né? Se a gente tiver alguma ousadia de fazer alguma coisa, seremos alguma coisinha a mais, né? Tudo é para a glória de Deus. Então, o que importa é Deus, tá bom? Não é ninguém, não. Verso 7. De modo... Deus vai dar o crescimento. Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Deus vai dar uma recompensa, né? Tem versão bíblica que diz galardão. Galardão é um prêmio, né? Vai ser recompensado. Cada um de acordo com o seu próprio trabalho. Então, a salvação é de graça. Mas aquilo que você faz para Deus, Deus vai te recompensar de alguma forma depois, né? Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, quando você se torna um cristão e está crescendo, Deus está fazendo você crescer para produzir fruto, para produzir resultado, né? Um resultado bom para Deus, né? E Deus vai querer ver em você o fruto, tem que ter fruto, porque a árvore que não dá fruto, ele corta e joga no fogo, né? Já expliquei isso para vocês. E edifício de Deus. Então vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Edifício de Deus você é o templo do Espírito Santo. Então cuidado com o que você faz com o seu corpo, viu? Né? Tem um outro texto que fala assim: se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, você vai unir o seu corpo. Ele usa até palavras duras, né? Você vai unir o seu corpo com uma prostituta, né?
Quem faz isso está se tornando um só com uma prostituta. Ele fala assim, como pode alguém que tem o Espírito de Deus se unir uma prostituta? Como é que é? Você está unido a Deus, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Para quem é de Deus, para quem conhece a sabedoria de Deus, fazer uma coisa dessa é loucura. Você está jogando no lixo. É um pecado horrível, né? Tem que tomar cuidado, tem que pedir para Deus que te livre de uma situação dessa, para você fugir de qualquer tipo de situação dessa. Tá? Deixa eu encontrar onde eu parei. Então agora é verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Então o apóstolo Paulo está comparando a construção, né? O Paulo lançou o alicerce, outro está construindo sobre ele. Então ele colocou o alicerce, que é Cristo, e aí o outro está ensinando, o Apolo está ensinando o cristão, ou alguém que está ensinando para você, está discipulando você, eu, o outro. Então ele está construindo o que Deus ensinou sobre a fé cristã, sobre a sabedoria de Deus. Então a base é Cristo e depois você vai construindo em cima. Contudo, veja cada um como constrói. Então construa com responsabilidade. Faz tudo de acordo com o limite da sua fé. Não pense que você é algo demais. Não, faça tudo de acordo com o limite da sua fé, para que aquilo que você fizer seja efetivo. E se você quer fazer alguma coisa grande espiritualmente, você tem que pedir que Deus aumente a tua fé para você conseguir fazer aquilo. Não basta você querer fazer alguma coisa e ser tímido para fazer uma coisa grande, você não vai conseguir. Não vai ser efetivo. Tá? Então veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. Então o alicerce tem que ser Cristo. Aí, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz. Então, quando Deus vier resolver as questões humanas, o que cada um fez, quando Deus for julgar todas as coisas, porque o dia, aqui colocou o dia com letra maiúscula no texto. Então, é o dia de Deus, vai trazer à luz todas as coisas, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, a hora que estiver na presença de Deus, se você fez alguma coisa preciosa para Deus, uma coisa espiritual, aquela coisa que é ouro, pedras preciosas, prata, isso vai permanecer. Agora, se passar o fogo de Deus naquilo que você fez para você, se é uma coisa humana, uma sabedoria humana, só uma sabedoria humana, ou uma coisa que você se engrandece, ou que você está querendo ter vantagem por fora, então, se você está querendo só se promover, então aquilo é madeira, feno, palha, que isso aí vai queimar. Então não é para sua glória não, é para a glória de Deus. Então, porque a hora que chegar na presença de Deus, se você fez alguma coisa para você e não para Deus, isso vai ser consumido, vai queimar. Deus vai mostrar que aquilo que você fez não foi para Deus, não foi para Ele. Então tudo vai ser apagado. Você vai queimar, vai virar poeira. Não vai servir para nada. Vai queimar. Entendeu? Por isso, tem aquele outro texto que Jesus fala assim. Alguns dizem assim, Senhor, Senhor, em seu nome fizemos milagres ou expulsamos demônios, mas ele vai falar assim, não conheço vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade, né? Então a pessoa, ela está fazendo para ela, e a pessoa é o tipo que peca, né? Então esse tipo de pessoa não vai fazer um trabalho efetivo diante de Deus.
Então vai ser madeira, feno e palha, vai queimar, tá? Eu pensei que eu tivesse terminado o vídeo, na verdade eu tinha colocado uma pausa. Estou com 46 minutos aqui. Eu vou parar e fazer o próximo vídeo, tudo bem? Deixa eu concluir aqui, vai. Sua obra será mostrada porque o dia trará a sua luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra e a qualidade de cada um. Verso 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. E se alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Olha, então, olha só, às vezes a pessoa está salva, olha o que o texto está dizendo. A pessoa está salva, mas aquilo que ela fez, se não fez com o poder do Espírito de Deus, com a sabedoria de Deus, aquilo pode ser queimado e tudo vai se perder. A pessoa vai ser apenas uma pessoa salva, tá? Como, por exemplo, o bandido que morreu na cruz ao lado de Jesus. Ele simplesmente foi salvo. Mas ele fez alguma coisa, não deu tempo. Talvez ele só se arrependeu e pediu perdão dos pecados. Jesus falou, você vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo. Mas ele deu tempo dele fazer alguma coisa? Talvez o testemunho dele às vezes fez muita coisa que muita gente não fez. Né? Verso 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus o Espírito de Deus habita em vocês? Eu vou ler a partir daqui no próximo vídeo, tá bom? Já deu 48 minutos. Continuando a leitura, se você pegou esse texto, esse vídeo agora, volta lá no início, que nós estamos em 1 Coríntios 3, eu vou ler a partir do verso 16. Então não começa aqui não, volta lá o que você perdeu, vem do início, tá bom? Então vamos continuar. Jesus, me ajuda com o Espírito Santo para que eu possa continuar lendo e explicando de acordo com a sua graça. Em nome de Jesus, amém. Então, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Né? O que eu expliquei um pouquinho lá para trás. Que se o Espírito Santo habita em vocês, então vocês é o santuário de Deus. Então, como pode alguém destruir o santuário de Deus? Né? Verso 18. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, começando a cansar já. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve se tornar louco, para que não se torne sábio. Olha, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a loucura do Evangelho, tá? Ele está ensinando como você ser espiritual, tá? Então, você tem que ser sábio não no padrão do mundo. Verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas astúcias deles. Então, quando alguém se acha muito sábio, Deus passa a perna no cara que se acha o máximo, né? Se acha o top, né? Então o cara se acha muito sábio, se acha muito astuto, então Deus apanha o sábio, dá a rasteira nesse que se acha o máximo. Verso 20. E também
O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então, quem usa a sabedoria desse mundo é uma pessoa fútil. Tá? Verso 21. Portanto, ninguém se glorie em homens. Portanto, ninguém se glorie em homens. Por exemplo, se você fez teologia, ou se você estudou com grandes estudiosos, lembre que o apóstolo Paulo falou, ele falou assim, eu sou judeu, o apóstolo Paulo disse isso, acho que nas cartas aos Romanos, acho que eu já li isso. Ele fala assim, eu estudei com tal, eu cresci no meio da melhor religião entre os judeus e tal. Ele fala assim, mas eu trato isso como lixo, como refúgio, depende da Bíblia que você lê. Fala como refúgio, ou como lixo, ou como nada, né? Então, isso é a sabedoria do mundo, mas não é isso que tem que levar em conta. Ó, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tá? Então, não é para se gloriar em Deus. Tudo que Deus fez por nós é para a glória dele, é para Deus, entendeu? Não fica, minha igreja é melhor, eu estudei com os melhores. Não vai por esse caminho não. Você vai se dar mal se você seguir esse caminho, tá bom? Agora vamos para o 1 Coríntios 4.